Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e estamos iniciando mais um programa Nostalgia na TV. Antes, roda a vinheta. Olá pessoal, esse programa está sendo produzido pela Lei de Incentivo à Cultura PROAC. Hoje a gente vai falar sobre um personagem brasileiro famoso, um ícone, hoje considerado um ícone, que na minha concepção não foi tão valorizado como deveria, no seu auge, na sua época, né? Nós vamos falar do produtor, ator, diretor, cenógrafo, artista de teatro, de cinema. Hoje talvez o de circo, né? Talvez hoje seja talvez considerado um dos maiores cineastas brasileiros. Nós estamos falando de Amácio Mazzaropi, né? Este ícone. Foram 32 filmes produzidos por Mazzaropi, 28 anos, de 1952 a 1980, né? Um produtor fecundo. Então a gente vai falar hoje sobre ele, que é uma pessoa que a gente não pode deixar cair no esquecimento, não só como diretor, como ator, como uma pessoa que foi muito importante para a nossa cultura. Amácio Mazzaropi, ele nasceu em 1912. O seu pai, Bernardo Mazzaropi, e a sua mãe, Clara Ferreira, no bairro Santa Cecília, em São Paulo. Inclusive, até encontrei um tempo atrás o pessoal que morou em Santa Cecília, na época que se lembra dele. Era uma figura fantástica. Bom, quando ele completou 2 anos, em 1914, ele retornou para Taubaté, que é a cidade da família da mãe dele, da Clara Ferreira. Então ele ficou lá, os pais voltaram para lá para poder trabalhar com a família, ver se tinha um rendimento melhor, já que era uma vida muito sofrida na época, né? E ele ficou lá até 1919. Quando ele retornou de novo a São Paulo. Ele já estava na escola, ele já tinha entrado em contato na escolinha com teatrinho, com cultura, então ele adorou. E até o professor comentou que quando precisava assistir a bandeira, precisava de alguém para declamar alguma poesia, Mazzaropi era o primeiro a levantar a mão. Então ele gostava, ele tinha, uma queda por teatro, por interpretar. E aí em 1919 ele retornaram para São Paulo para ver se conseguia uma vida melhor, um emprego onde a oportunidade talvez fosse maior. Então eles ficaram até 1922, como pouco conseguiram, só que atrapalhou o menino Mazzaropi porque ele já tinha, já estava enturmado, e tinha uma peça de teatro que ele já estava produzindo, com aquela idade, com 10 anos, ele já estava produzindo uma peça na escola. E é o que ele queria fazer, é o que ele gostava. Aí eles retornaram para Taubaté, que o pai dele havia falecido, o vô dele, o vô paterno havia falecido. Então eles retornaram para poder, aí montaram uma lojinha, para poder trabalhar, poder ver se conseguia melhorar a vida sofrida que eles tinham. E o Mazzaropi começou a montar peças de teatro, é o que ele queria, mesmo contra a vontade do pai. A mãe, Clara, apoiava, mas o pai não gostava muito da ideia. Então, quando ele chegou, por exemplo, na escola, ele já havia produzido peças de teatro, com alguns colegas que também gostavam, e começou a desenvolver, inclusive o conhecimento com o pessoal de lá, ele começou a crescer e tudo mais, só que o pai dele não gostava, E ele adorava circo. Então o circo é aquele circo Mambembe, que vai de cidade para cidade. Então eles chegaram na cidade, lá em Taubaté, era um circo lá médio, e ele se encantou. O pai dele começou a pegar no pé dele, já que eles não gostavam. Tipo, na época, artista era muito discriminado, Era tipo uma profissão de quem não era chegado muito no trabalho, que não queria nada fora do Brasil. Pelo menos essa era a ideia da época. Artista não era muito bem visto. Então o pai dele mandou ele para o Paraná, para Curitiba, porque o tio Domênico Mazzaropi, que morava lá, então ele tentou afastar desse ciclo
né, de teatro, da arte. E o pai dele achava que não ia dar pano de manga e mandou ele para lá. Então ele ficou mais ou menos até 1925, 26. Né, o tio falou, vou mandar ele de volta porque não tem jeito, ele não é o que ele gosta e aqui a gente não tivemos jeito. Ele vai vender tecidos aqui, ele tinha uma loja de tecidos, né, o tio dele, o tio Domênico. O tio Domênico Mazzaropi era tecelão, então ele vendia panos, roupas, né, um monte de coisa. Então ele falou, pô, quando ele vai oferecer pro pessoal, ele fica dançando, cantando, se apresentando e atrapalha até a venda. Então ele retornou, só que ele não foi para Taubaté, ele retornou para São Paulo, né, com 14 anos. Então ele queria trabalhar, ele queria desenvolver aquilo e ele sabia que o pai dele não iria aceitar. Então, quando passou um circo lá, o Circo La Paz, é um circo relativamente grande, então ele conseguiu um emprego lá. Então ele fez amizade com o Fakir do circo, e esse rapaz começou a apoiá-lo. No intervalo entre o Fakir e a entrada do palhaço, ele apresentava o número dele, que era anedotas, né, contava piadas, brincava com o público. E o pessoal gostava, o pessoal adorava. Mas o problema é que ele ganhava gratificação. E gratificação não dava conta da subsistência dele, né? Ele falou que para comer, para vestir, ele mal comia. E para vestir, então ele retornou para Taubaté e começou a trabalhar lá com o pai. Só que a veia artística dele falava mais alto. E ele continuou a mexer com teatro, com peças, né? E ele, inclusive, depois de produzir a primeira peça dele, que foi A Herança. Foi uma peça muito bem feita, que teve uma repercussão boa. Então, e na época, depois chegou lá em Taubaté, uma atriz famosa, Olga Schultz, do teatro, porque na Revolução de 32 a cultura explodiu. E o pessoal que ia para a guerra tinha passagem na cidade. E o pessoal ficava lá até poder seguir viagem. E isso, então, ela fazia essa peça de teatro, a Olga Schultz. E o Mazzaropi, isso era a cidade do lado, né, Tremembé, onde ficava o vô do Mazzaropi, outro vô dele. Só que ele gostava de ir, porque o vô dele, José João Ferreira, era o nome completo dele, ele gostava ele era violeiro, né? Então ele levava o Mazzaropi, o garoto Mazzaropi, aonde ele ia fazer festa, essas coisas, ele era sempre convidado, e ele levava o menino. E o Mazzaropi pegou um amor incrível por ter um contato com o público, com o povo, de aplausos, e ele ficou extasiado, né? Então ele resolveu procurar a Olga Schultz. Então ele foi de lá, ele foi o quê? Foi nesse carro de boi, né? Veio da cidade dele até a outra. Uma viagem, demorou quase um dia para chegar até lá. Só que chegou lá, ele se apresentou para ela gostou, e depois ele retornou de novo e sempre ele ia lá, ver os shows dela, até que ela convidou ele para participar da trupe, né? E ele começou a ser a atração principal, começou a fazer sucesso, o pessoal, né, gostava, porque o Mazzaropi era bem divertido, um cara alegre, conseguia ser engraçado. E sempre com aquele estereótipo de pessoa da roça, né? Pessoa do interior, bem da roça mesmo, bem raiz. E isso caiu no gosto do pessoal. Então ela começou, parece que ela começou, apesar de ser bem mais velha que ele, mas parece que ela foi o amor da vida dele. Ela começou a gostar dele, ele também gostava dela. Tanto é que ela mudou o nome dela de Olga Schultz para Olga Mazzaropi. E pouco tempo depois ela colocou ele como líder da trupe e colocou o nome de Trupe Mazzaropi. Só que depois ela se afastou, ele continuou com a Trupe Mazzaropi, né, e começou a fazer bastante sucesso. Então ele começou ele resolveu que iria para outra cidade, ia começar a pegar o teatro que ele havia produzido e levar para outra cidade, né, começar a ganhar um pouco de dinheiro com isso daí, que era o que ele queria. Então ele conseguiu convencer o pai e a mãe, né, para poder seguir com ele, inclusive para eles trabalharem com ele também. O pai achou por bem até ir, porque ali ele podia ter controle, né, sobre o menino, o Mazzaropi, né, que já estava virando um rapaz, e ele viu que ele não tinha jeito para o negócio, ele resolveu também que iria apoiar, né. Então o primeiro lugar que ele foi para Tremembé, depois ele foi para Pindamonhangaba,
que é onde o pai dele adorava esse lugar. E ele, até o pai dele falou, quando ele morresse, ele queria que fosse enterrado lá. O fato Bom, é que ele nunca assumiu sua condição essa trupe sexual publicamente. durou até Pode ser que tudo tenha passado teatro por toda a cidade até 1945. Né? Foi até aí que o pessoal da rádio começou a redescobri-lo, viu que ele tinha talento e convidou ele para fazer uma apresentação na Rádio Tupi. Né? Então ele produziu junto com a Adrici Gonçalves Rancho da Alegria. Ficou internado no hospital Albert E isso daí expandiu ainda mais, né, o público dele. Ele começou a ganhar maior público, porque aí a Tupi tinha em São Paulo, no Rio de Janeiro, tinha várias emissoras de outros estados também. Então, inclusive, ele viajava, não sei como, mas ele conseguia sair de lá e ir até Baré, em Manaus, que é a Rádio Baré, para poder também fazer um programa lá também. E isso começou a, né, e ele começou a expandir, fazer sucesso, o pessoal começou a conhecê-lo, já que o rádio naquela época era o meio de comunicação, né, o mais, era o que atingia mais as famílias, tanto as mais abastadas como aquelas mais pobres, né, mais carentes. Então, aí em 1950, a televisão começou a ser implantada. E o pessoal vendo o talento dele, vendo que o Mazzaropi, né, já estava viu que tinha talento e a televisão ainda era muito incipiente, então eles convidaram o Mazzaropi para poder fazer parte do cast da TV, a TV Excelsior, que chamou ele. E ele começou a apresentar esse programa e aumentou ainda mais o público, né, o sucesso dele aumentou. E isso sempre com a mãe dele do lado. Né? O pai, pouco depois, acabou falecendo, né? Foi enterrado em Pindamonhangaba, cidade que ele queria. E o Mazzaropi ficou, então, muito grudado com a mãe dele, a dona Clara. E o sucesso começou a vir. Inclusive, ele tinha produzido um programa junto com outros artistas, né? Com outros humoristas. Inclusive, tanto é que ele é considerado o primeiro humorista da televisão brasileira. O Mazzaropi, isso aí ninguém tira dele. Ele produziu o primeiro programa e foi um sucesso tremendo. Tanto é que a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em 1951, já chamou ele para fazer parte do cast da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Acredito que fosse a maior, tinha a Cinédia, mas parece que a maior era a Vera Cruz mesmo. E eles chamaram ele e ele foi. Apesar dele continuar fazendo teatro, ainda quando tinha oportunidade ele ia trabalhar em circo também, que é o que ele gostava, o que ele amava. E ele produziu o primeiro filme, eles deram liberdade para ele, criatividade para ele, e ele produziu o primeiro filme, que é Vou Te Contar, né, que foi, e o cinema encheu. Foi um tremendo sucesso, ele recuperou, a empresa recuperou o que tinha gasto para produzir o filme, e inclusive Mazzaropi também colocou até dinheiro do próprio bolso para produzir esse filme, ou seja, ele arriscou tudo, né? E acabou sendo um grande sucesso. E ele produziu mais 8 filmes pela Vera Cruz, todos eles com cinema cheio, né? Começou a espalhar para o Brasil todo. A Vera Cruz, praticamente, ela tinha uma infiltração em todos os estados brasileiros, e ele fazia filme não só para, por exemplo, o pessoal da capital, ele fazia também para o interior, porque é o que ele representava, o povão. Ele não esquecia das suas origens. Então ele começou a ser conhecido em tudo quanto é lugar. Inclusive ele fazia apresentação itinerante, né, em vários estados, convidados. E em 1958, 57 para 58, o Mazzaropi notou que a Vera Cruz, ele observou que a Vera Cruz estava começando a decadência, estava falindo, que ela estava devendo justamente pelas empresas internacionais, multinacionais, né? Estavam solapando a Vera Cruz. Aqueles rolos de filme, bolachão que chamava, aquilo era caro pra caramba. E o Mazzaropi sabia disso, né? Mas ele começou a ganhar dinheiro em cima desses filmes que ele fez para Vera Cruz. Então ele amealhou o dinheiro suficiente. Quando ele viu que a barca estava afundando, que a Vera Cruz estava em vias de fechar as portas, o que ele fez? Ele falou, eu vou fundar a minha própria produtora. Aí em 1958 ele fundou a PAN, que era Produções Amácio Mazzaropi de Filmes.
né? E logo em 1958 ele já produziu o primeiro filme, né? Que é Chofer de Praça, isso mesmo, Chofer de Praça, que inclusive foi, logo que ele lançou, foi um tremendo sucesso. O pessoal gostava do personagem que ele fazia, né? Que era aquele caipirão, e ela representava o povo esquecido, o povo que não era lembrado pelas autoridades, pelo pessoal mais abastado, o pessoal consumia outro tipo de cultura, e o povão, né, que tinha uma semana estafante, pessoal que sofria, pessoal do campo, trabalhador, pessoal, no final de semana não tinha. O Mazzaropi representava isso tudo para ele. Ele viu esse filão também, ele foi inteligente, esperto, né, que de bobo ele não tinha nada, e foi um sucesso arrebatador. Mas o maior sucesso dele veio logo após, que foi em 1959, né, que foi o Jeca Tatu, que é o personagem que remete ao Monteiro Lobato, mas quem, na minha concepção, quem deu voz mesmo, quem esse personagem se fixou, foi o Jeca Tatu, do Mazzaropi. Para vocês terem ideia, só na primeira semana foram 8 milhões de pessoas que foram ao cinema. E naquela época, isso aí não era brincadeira, né, gente? 8 milhões de pessoas que entraram na bilheteria. Isso só na primeira semana. Então isso rendeu um dinheiro, sei lá, incrível para a produtora. Ele começou a crescer, começou a fazer outros filmes. Tanto é que dos 32 filmes, 24 foi feito pela PAN. Né? E aí já ele produziu, por exemplo, outro sucesso, poderia, o Corintiano, que falava muito sobre o fanatismo, o Filho Preto, né? O Filho Preto do Jeca, que foi um filme também que falava sobre preconceito. O filme dele fala muito sobre preconceito racial, sobre machismo, não é? Sobre autoritarismo. Ele sempre colocava, ele a censura sempre em cima, mas ele conseguiu com muita habilidade burlar isso daí. O pessoal já estava em cima já. E muito discriminado, porque o pessoal a crítica especializada, eles davam muita ênfase para aqueles filmes, principalmente internacionais, caros, e que o cinema, pouca gente, às vezes o cinema vazio. E o Mazzaropi era uma linha que davam para ele, não deram o devido valor. Só que o Mazzaropi falava, o meu troféu é o povo. O povo vai ver. Tanto é que o único troféu que o Mazzaropi ganhava, né, era o troféu de maior público do ano. Isso ele ganhava direto. Não teve um filme, inclusive Marli Marley, que é uma atriz, recentemente deu uma entrevista, falou que não teve um filme do Mazzaropi que não encheu o cinema, que não fez sucesso. Todos eles. Tanto é que em 1973 ele resolveu que ia mudar esse foco, o filme para fora, para outros países, para o exterior. Né? Então ele começou a filmar Um Caipira em Bariloche. Isso ele tinha confiança suficiente e empolgado. Ele sabia que tinha condições de fazer o filme e exportar. Tal sucesso que no Brasil ele já estava praticamente consagrado. Né? Tanto é que ele foi na Argentina e contratou a namoradinha da Argentina, que era a Beatriz Bonetti, que era a atriz mais famosa, pelo menos naquela época, da Argentina, e contratou o irmão dela também. E trouxeram para filmar. Eles filmaram tanto em Bariloche, filmaram em Taubaté, filmaram em São Paulo e Pindamonhangaba. Então, nesses 3 lugares. E esse filme foi um sucesso, passou na Argentina, agora eu não tenho informação se passou na Europa ou, né, se chegou tão longe, mas pelo que eu soube, pelo pouco que eu soube, ultrapassou fronteira. Foi um sucesso tremendo. Esse filme, ele investiu pesado, e tanto de 1974 a 1979, esse dinheiro que ele amealhou, ele comprou um terreno enorme, né, ali para fazer estúdio e fazer as filmagens dele. E dali ele fez vários filmes, o restante foi tudo feito, né, nesse espaço enorme. Ele gastou o que tinha, mas valeu a pena porque era um estúdio enorme. O estúdio, tanto é que outras pessoas filmaram lá, e era um espaço fantástico. Ele tinha tudo, por exemplo, ele não gostava de dublagem, né? De dublagem. Então ele filmava com a câmera reflex. E essa câmera, ela fazia barulho. O que ele fez? Ele foi na Inglaterra e comprou uma câmera que ela já vinha com a capa e não fazia barulho. Então o Mazzaropi tinha esse cuidado.
Então as filmagens eram feitas com carinho, com o máximo de cuidado, muito bem feito, né? Você pode ver na internet, você pode ver que os filmes dele, ele faz com amor, faz com carinho. E, inclusive, o Mazzaropi, até o pessoal começou achando que ele era homossexual, teve esse problema, porque ele nunca teve filho, nunca foi casado, né? E sempre a pessoa que fazia a mulher dele no filme, todo mundo pensava que era a esposa dele. Até recentemente eu também pensei que era, mas aí me dirimiram essa dúvida. Ela era sua amiga, a atriz Geni Prado. Desde da rádio ela já contracenava com ele. Então, para todo mundo achava que ela era filha dele. Ele teve 4 filhos, vamos dizer, adotivos, né? Que ele considerava como filho dele. E ele tinha um carinho, uma preocupação com todos do lado dele, entendeu? E a crítica continuava a torcer o nariz para os filmes dele. E os filmes dele lotava cinema. Depois começou para televisão, começou aqui, ó, DVDs, VHS, começou a sair também uma venda ótima. O pessoal, ele sempre foi uma pessoa querida pelo povo, porque ele representava o povo, né? O pessoal tentava boicotar, mas nunca conseguiram. E ali trabalhou, gente, atores famosos com ele, início de carreira, como Tarcísio Meira, Emiliano Queiroz, Moacir Franco, enfim, vários deles, Ruth de Souza, muitos trabalharam com ele no início, e o pessoal, todo mundo falava bem, que era um cara que de caipira, de bobo, ele não tinha nada, né, à frente do seu tempo. E aquele jeito dele de representar sempre aquele pessoal mais humilde, né? E então ele tinha essa preocupação, né? E aí ele fez o último filme dele, por exemplo, ele produziu em 1980, que foi um filme que fez muito sucesso, né? O Jeca e a Água Milagrosa. Nossa, foi um filme que eu me lembro que arrebentou a boca do balão. Eu lembro que o pessoal ia no cinema para assistir, eu não ia porque ainda era pequeno. Mas o pessoal foi no cinema para assistir e, sabe, disse que o cinema lotou. Era uma sessão, teve que fazer outra sessão para poder assistir o filme, né? Mas só que nessa época o Mazzaropi já começou a ficar meio adoentado, começou a saúde dele começou a ficar debilitado. Então ele foi internado várias vezes e a última vez, em outubro de 81, ele ficou 20 dias internado no Hospital Albert Einstein. E ele já tinha começado a filmar, que seria o 33º filme, que seria o Maria Tomba Homem. Ele chegou a filmar algumas cenas, né? E ele estava animado com esse filme, estava alegre. Isso acho que deu mais um suspiro para ele, mas não teve jeito. Quando da outra vez que ele foi internar, final de outubro, aí chegou a notícia que o Mazzaropi tinha falecido, infelizmente. E isso foi uma comoção nacional, né? Vários atores foram prestar as últimas homenagens, primeiro em São Paulo, depois ele foi enterrado em Pindamonhangaba junto com o pai, né? Mas antes foi prestada homenagem a ele. E por exemplo, foi Tarcísio Meira, Moacir Franco, a amiga Hebe Camargo, que também trabalhou com ele. Ele trabalhou, a Dona Irã Barbosa, que também participou dos filmes dele, né? E inclusive a Hebe Camargo fez questão, né, de segurar na alça do caixão. É uma pessoa muito querida, muito amada. Até hoje o pessoal ainda tem muito, o pessoal que faz as filmagens se inspira muito nele. E ele está sendo redescoberto, tá? A gente tem que valorizá-lo. Porque, inclusive, gente, até esqueci, foi o quê? Nos anos 90 foi descoberto, acharam na lata de lixo filmes dele que haviam sido, nem sabiam que era filme dele lá, em Pindamonhangaba, e acharam no lixo algumas latas, né, de alguns filmes dele. Eu tinha, acho que o Lamparina, o Corintiano, estavam nesse filme. E quando ele faleceu, começou a família, não sei ao certo, o pessoal começou a, como dizer, o pessoal começou, não vou dizer de lapidar, né, que seria a palavra forte, mas começaram a vender as coisas dele. Mas aí, só que teve um fã, e junto com um filho adotivo que ele gostava muito, eles ficaram com a fazenda, eles compraram a fazenda. A parte onde ficavam as filmagens, né, eles fizeram um hotel fazenda.
E isso daí foi a salvação da memória, porque eles começaram a recuperar aquilo que tinha sido vendido, né? E, por exemplo, tinha filmadoras, roupas, vestimentas, né? Um monte de coisa dele, armas, câmeras. Então eles começaram, e o pessoal fazendo doação. Ele ficou mais ou menos vários anos, né, arrecadando, amealhando, até que ele fundou um hotel fazenda. É top de linha. Eu aconselho quem for para aquelas regiões lá, em Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, visitar o Museu Mazzaropi, que fica nesse hotel fazenda. Esse hotel fazenda, para vocês terem ideia, ele ganhou 8 vezes numa revista especializada, né, em hotéis, como o melhor hotel do Brasil. 8 vezes. Tá? Não foi uma nem duas, 8 vezes. E lá está todas as câmeras, está as armas, inclusive do Jeca Tatu, os pôster, roupas, são mais de 20 mil itens do Mazzaropi. Uma história um pouco do cinema e da televisão brasileira está lá. Tá? O pessoal pode ver no YouTube vários filmes do Mazzaropi, para vocês verem que são filmes que feitos realmente na época para pessoas carentes, e tem nuances ali de críticas, né, à sociedade da época, de forma bem humorada. E o Mazzaropi tem uma representatividade muito grande, e eu acho que está na hora da gente reconhecer a importância e o talento desse cineasta, um dos maiores do Brasil. E vários atores foram revelados pelo filme do Mazzaropi. E ele nunca usou verba pública. Ele tirou do próprio bolso para produzir todos esses filmes. Né? Várias vezes ele recebeu homenagens nos anos 70, 80, né? Quando ele já estava com idade avançada. Mas ele era muito restrito. Por exemplo, a vida pessoal dele tem poucas informações. Se ele teve irmãos ou tudo mais, se ele nunca deixou a imprensa saber. Então foi bem... Inclusive a mãe dele, depois que ele se foi, ela também faleceu e está enterrada em Pindamonhangaba junto com o pai e com a mãe. Mazzaropi tem uma importância incrível no cinema brasileiro, para o cinema brasileiro. Foi um dos precursores que teve coragem e peito para produzir o próprio filme, com os próprios custos, e que simplesmente até hoje são vistos. Você pode ver, por exemplo, na TV Brasil, ele passa os filmes dele. A cultura, às vezes, passa. E o pessoal gosta, o pessoal adora porque não perdeu, porque tem qualidade. Né? São filmes simples, mas tocantes. E todos os filmes do Mazzaropi fizeram sucesso. Não teve um que não fez sucesso. Tá? Não teve um. E teve recentemente em São Paulo a Semana Mazzaropi, né, que o pessoal prestou homenagem, estão sempre prestando homenagem. Os jovens estão redescobrindo o Mazzaropi. E ele é fonte de estudos já. Isso é muito importante. Isso aí eu fico feliz que o Mazzaropi não vai ser esquecido. E visitem o museu dele em Pindamonhangaba, em Taubaté, perdão. Em Pindamonhangaba também tem estátua dele, tem algumas coisas que vocês podem ver também, né? Tem o cemitério onde ele foi enterrado, tá lá também, o pessoal sempre vai visitar. Mas o principal é o museu e o hotel fazenda, onde você vai curtir um hotel de alto nível, e você vai poder, né, visitar o Museu Mazzaropi. Ok, pessoal? Esse é um pouco da história desse cineasta, dessa figura, né, importante, e uma pessoa muito humilde, onde ele ia muito para os circos lá, fazer apresentação para poder ajudar os circos, né, lona rasgada, e o dinheiro que era arrecadado, porque quando ele estava, enchia. Então ele chegava e o dinheiro ficava para eles, para recuperar, né, o circo. O circo que geralmente eram circos pobres, né? E ele sempre ajudava todo mundo, nunca negou ajudar ninguém, né? E inclusive os atores, inclusive uma matéria que eu vi recentemente, o pessoal até falava, quando a gente entrava, a gente era aplaudido. Quando o Mazzaropi entrava, ele era ovacionado. Era sempre uma atração à parte, porque os programas pouco convidavam ele, né? Eu lembro que a Hebe Camargo que levava ele sempre para o programa dela. Então, é uma figura importante que não deve ser esquecida para a nossa cultura, né? Por exemplo, o pessoal que estuda sociologia, o Mazzaropi é um ótimo caminho para você fazer um trabalho. Ok, pessoal? Então,
Espero que vocês tenham gostado, porque falar do Mazzaropi é falar um pouco da história do cinema, do rádio, da televisão e do teatro. Ok, pessoal? Então, um abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Ok?